Pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui hoje das 5 competências da redação do Enem. Aproveitando, que esse material preciosíssimo foi divulgado pelo INEP a nível público, aí, então todo mundo pode ter acesso, todo mundo encontra isso no site do INEP. Então é muito importante, é muito rico esse material e eles ainda disponibilizaram aí a tabelinha, com as 5 competências de como os avaliadores, corrigem aí as redações. Pessoal, falando aí brevemente das 5 competências, tá? Estou com uma colinha aqui. Em relação à competência 1, às vezes vocês ficam confusos, o que significa cada competência. Fica a dica para vocês saberem aí o que é avaliado, o que é corrigido aí, exigido em cada competência para que você possa desenvolver essa autocorreção, porque na hora que vocês estiverem lá prestando a prova, fazendo a redação, somente vocês aí serão oficialmente os primeiros corretores. Então, é muito importante que a gente consiga, que a gente saiba aí, tenha uma base do que são essas 5 competências, para que a gente consiga corrigir aí a redação, no caso, no dia do Enem. Então, a competência 1 é sobre a norma culta da língua portuguesa. Como trata-se de um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, ele exige uma linguagem culta, ou seja, vai ser cobrado aí a questão da ortografia, acentuação, a expressão, que não seja aí próxima à oralidade, gírias, tudo que fugir aí da norma culta vai ser penalizado nessa competência, tá? O tamanho dos períodos, inseridos aí no parágrafo. Então, por exemplo, um texto que tem aí apenas um único período, que você vai colocando vírgulas, vírgulas e vírgulas e não pontua, que fica um texto meio confuso, ele vai ser penalizado também nessa competência, tá bom? Na competência 2, ela é um pouquinho mais complexa porque ela corrige aí, ela cobra 3 coisas. É nessa competência que você já tem a proposta temática aí abordada de maneira completa, ou se você tangenciou, que você falou apenas uma parte do assunto da proposta temática. Então, na competência 2, vai ser avaliado se você acertou o tema, se você falou realmente daquilo que estava sendo pedido, tá bom? O que mais que vai avaliar na competência 2? Se além de você ter acertado o tema, você ter englobado, falado por completo, se você colocou toda a sua discussão dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa, que é essa que a gente aprendeu, que é a introdução com a tese, desenvolvimento com 2 argumentos de preferência, a conclusão com uma proposta de intervenção, tá bom? Fez a estrutura dissertativa e argumentativa? Um ponto a mais, ok? E se você conseguir inserir aí algum repertório sociocultural, ou seja, algum dado estatístico, algum fato histórico, algum pensamento importante de algum estudioso, filósofo, sociólogo, que tenha relação com o tema, você vai conseguir atingir a nota máxima nessa competência, tá ok? Na competência 3, é o poder de organização. Como assim organização? Se você se deparou com aquela temática, você vai ter que conseguir colocá-la dentro das 30 linhas de um texto dissertativo argumentativo de forma organizada. Então, é exatamente essa organização de colocar a minha tese na introdução, de apontar os 2 problemas, os 2 argumentos que eu vou discutir nos parágrafos seguintes, discutir cada problema de maneira separada, tentar explicá-los por parágrafo, retomar a tese lá na conclusão e colocar uma proposta de intervenção coerente com tudo aquilo que eu escrevi, que eu defendi, ok? Essa é a competência 3. Agora a competência 4, pessoal, é a respeito dos mecanismos linguísticos necessários para a coesão do texto.
Como assim? É o uso dos elementos coesivos dos conectivos. Então, quando a gente usa o portanto lá no início do último parágrafo, eu estou sinalizando que eu concluí a minha redação, tá? Quando eu coloco um mas, iniciando um segundo período dentro do meu parágrafo, eu estou fazendo uma ressalva daquilo que eu disse, certo? Então, esses elementos coesivos, esses conectivos, eles são extremamente importantes dentro de uma redação, tá? Que fica uma redação com uma sequência, eu consigo entender tudo aquilo que você está escrevendo, tudo aquilo que você está falando, desenvolvendo. Então, a competência número 4, que é sobre a coesão, é bastante importante. E a competência 5 é a respeito da elaboração da proposta de intervenção. O lugar mais ideal para ela ser colocada é no final, no parágrafo de conclusão. Por quê? Porque eu apresentei o meu tema, discuti sobre, e aí eu tenho que resolvê-lo. E eu vou resolver no final, depois de ter apresentado todos os meus problemas. Então, a proposta de intervenção cabe no lugar, ideal justamente na conclusão. E ela tem 5 aí elementos que ajudam a gente a ganhar os pontos, para a gente atingir a nota máxima dessa competência, que seria o agente, que é alguém para fazer alguma coisa a respeito do problema, a ação, que é aquilo que vai ser feito, o modo meio, que é como aquilo vai ser feito, como que eu vou desenvolver essa solução, e o efeito dessa solução. Para que eu estou fazendo tudo isso? Qual vai ser o resultado? E eu posso detalhar um desses 4 elementos, tá? Eu detalhando, dando uma informação a mais a respeito de um desses elementos que eu citei, eu consigo aí a nota máxima, tá? Da competência 5. Pessoal, bem breve então as competências da redação do Enem, tá bom? Aproveitem aí que esse material foi disponibilizado e tenham aí um acesso, façam uma leitura desse PDF que fica aí um pouquinho mais claro para que você consiga entender, tá bom? Um abraço para vocês e até uma próxima.